Megumi Fushiguro, uma benção no mundo de Jujutsu. Jujutsu Kaisen. Tá? Me falaram pra ver vídeo do Aizen sobre Jujutsu, que são as coisas mais geniais do mundo. Então eu vou trazer aqui esse conteúdinho. Vamos ver se é mesmo. Se não for, já sabe, né? Já falamos sobre o Yuji, já falamos sobre a Nobara. Falta só ele, Megumi Fushiguro. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A única coisa justa na vida é o quanto ela é injusta com todos. A única coisa justa na vida é como ela é injusta com todos. Será que a vida é injusta com todos? Frase dita pelo Megumi consegue reunir com precisão sua filosofia de vida. Mas o que ela significa, qual a importância dessa filosofia para ele, quem o ajudou a moldá-la e como até seu nome faz referência a isso. Chore se chorou. Há injustiças no mundo real. Você alguma vez já deve ter se questionado por que algumas pessoas boas sofrem tanto. Às vezes, deixando a impressão de que elas sofrem mais do que as pessoas más. O problema é que não é Será que ele vai criticar o capitalismo nesse vídeo? Spoiler, não tão vai. simples assim diferenciar quem é bom de quem é mau. Pessoas boas, entre aspas, podem se ver obrigadas a cometer uma ação ruim. Já falei, questão de bem e mal, esse maniqueísmo é algo que existe intrínseco à cultura cristã, que a gente bebe por sermos ocidentais. Até porque a cultura judaico-cristã é um dos pilares do mundo ocidental. Mas isso de bem ou mal, em outras culturas, nem existe, tá? Isso é algo mais da gente. Porque bem e mal é ponto de vista, tá ligado? A religião cristã, ela é dualista também, né? Ela é bem e mal. Deus e diabo, por exemplo. Tá ligado? Se a gente pega a religião grega como exemplo, os deuses são humanizados. Eles acertam, eles erram, eles sentem raiva, eles ficam felizes, ficam tristes, eles traem. Então, quem é do bem e quem é do mal? Sendo que todos os deuses ali são, querendo ou não, glorificados. Os gregos, por exemplo, tá ligado? Mesma coisa para religiões de matriz africana. Não existe esse conceito de bem e mal. Não existe. E um dos motivos até que tem muito desse preconceito com a religião de matriz africana, por parte dos cristãos, é que o cristão, ele quer aplicar a ótica dele em outras religiões. Do bem e do mal. Então, quando ele vê algo numa religião que ele considere mal, que já é um preconceito por si só, ele já taxa aquilo de algo. E isso aí é preconceito. E muito disso acontece com as religiões de matriz africana, porque são religiões que estão no nosso dia a dia porque fazem parte da nossa cultura, entendeu? Então, esse negócio de bem e mal é muito complexo. 2, ou 3, ou 10. Isso é injustiça, que obriga cada pessoa a assumir uma postura para tentar lidar com essa questão. O que o personagem do Megumi assume é uma filosofia de proteção àqueles que ele considera como bons. Ele segue o que considera justo, se vendo como mais uma das engrenagens do sistema, com a função de facilitar a justiça para aqueles que são bons. Pro Fushiguro, bandido bom, bandido morto, né? Muito triste. Bons aos seus olhos. Megumi não está interessado em ser mais do que isso. Ele não está almejando um papel maior como um herói, por exemplo. Ele é simplesmente um feiticeiro. É o Capitão Nascimento do Japão, é. Quem é bom pra ele, vive. Quem não é, roda. Mas essa é a ótica dele. E usa dessa sua condição para manter sua filosofia. Cravou 22, fato. Sua ideia nasce basicamente do contato que ele tinha com sua irmã. Tsumiki era mais do que alguém que Megumi amava. Ela era o que ele considerava como uma pessoa boa. Ela era inclusive o modelo, bondade que um ser humano poderia ser. E por isso ele decide virar um feiticeiro Jujutsu, porque assim ele poderia garantir sua segurança. Existem uns conceitos de justiça física, entre aspas, no sentido das leis criadas pelo sistema, mas também temos os conceitos de uma justiça espiritual, baseada no karma. Megumi não vê nenhuma das duas como coisas realmente eficientes para garantir. Às vezes eu acredito no conceito de karma, tá ligado? Que você dá o que recebe. Com todo respeito, tá ligado? Eu acho que às vezes o mundo gira, legal. Se tu faz o mal, um dia ele chega, tá ligado? A conta chega pra te cobrar, tá ligado? Mas se tu faz o bem, né? É que o conceito de bem e mal é muito complexo, mas vocês entenderam a ideia, né? Quando você faz uma ação que ela é positiva, o mundo de alguma forma te dá algo de positivo. Quando tu faz uma merda, mesmo que demore, vai chegar a merda de volta. Tira a justiça. Por isso, ele age por conta própria, de um jeito que pode até ser visto como egoísta, já que ele está tentando sozinho julgar quem é bom
baseado no quão próximo essas pessoas estão do seu modelo perfeito de bondade e julgando quem são as pessoas más. Eles são chato, né? Vamos ser sinceros? Chato. Assim como nós temos a justiça física baseada nas leis e a justiça espiritual baseada no karma, Megumi consegue criar essas duas naturezas para sua própria filosofia. A física sendo relacionada aos seus pais e a espiritual sendo relacionada à sua sombra. Vamos começar com a parte física, a mais rápida e simples. Ela está relacionada à forma como seus pais agem como um símbolo para a ideologia do personagem. Toji é a escuridão e a mãe de Megumi é a luz. Megumi tem todo um trabalho de tentar separar luz e escuridão, a gente vai voltar nisso mais tarde, mas ele fala em perceber que essa divisão é inútil, porque seus pais, que são luz e escuridão, conviviam em harmonia. Daí vem a parada sobre o nome do Megumi, que é interessante de comentar. O nome Megumi significa bênção, mas o kanji usado para Megumi é muitas vezes considerado para nomes femininos. Se você entrar até Megumi mulher? mesmo em sites que compilam personagens de anime como MyAnimeList e pesquisar Megumi, vai ver que a maioria dos resultados vem de personagens mulheres. Mas é sim possível usar Caralho, top 10 teorias. Megumi é um gostosa. kanji tipicamente masculino para representar esse nome. O kanji escolhido para Megumi é usado para representar o conceito de uma bênção. A razão pela qual Toji não se importava com o sexo de Megumi quando deu o nome ao bebê que estava prestes a ter, era porque para Toji, que veio de uma vida amaldiçoada, Megumi e a vida que ele teve com a mãe de seu filho eram a personificação de uma bênção. Então, apesar de não perceber até o momento, Megumi existia como um presente da combinação harmônica entre luz e escuridão. A outra parte de seu nome está muito mais relacionada ao conceito espiritual de justiça e sua própria percepção de quem ele é. Existem dois kanjis que compõem o nome Fushiguro. Fushi significando curvar-se e Guru significando preto. Mas colocando nos devidos contextos, o preto aqui está relacionado à escuridão, dando a Fushiguro um significado como curvar-se à escuridão. Talvez isso seja uma dica de Gigi sobre o futuro do personagem, é impossível dizer até o momento. Mas também há claramente uma referência aos seus próprios Óbvio que ele vai ter que em algum momento se tornar um vilão. Porque por ser a contraparte do Itadori, ele tem que ser o vilão em algum momento. Porque todo amigo de protagonista vira vilão. Mas aqui, no caso, não é que ele vai ser vilão. É que ele vai parar o Itadori, tá? Porque o Itadori em algum momento vai engolir todos os dedos. Vai virar o Sukuna. E aí ele vai ter que derrotar o Sukuna, tá? Fica claro aí o spoiler que eu tô dando do final de Jujutsu. Poderes, o papel das sombras na história de Jujutsu e até mesmo no mundo real. As habilidades de Megumi são basicamente ele usando das sombras como uma fonte de Não é que ele vai se curvar à escuridão. Ele vai fazer a escuridão se curvar diante dele, tá? Caralho. Porra. poder. Isso é uma parte importante, a gente vai voltar também mais tarde. O ponto principal é que Megumi é uma representação das ideias do psicanalista Carl Jung. Ele é? Há tantos elementos que se assemelham que seria bizarro ser apenas uma coincidência e não algo propositalmente feito por Gege Akutami. De maneira simples, na teoria da psique de Jung, ele divide a consciência em três partes. A consciência, não ela inteira, apenas essa parte pequena, é controlada em seu centro pelo Assim, eu tenho um pouco de preguiça desses vídeos de ensaio, porque não que eu esteja desmerecendo o Aizen, mas quando ele afirma que é isso aí, pronto, ele tá confirmando que é isso aí, pronto, tá ligado? Ele não tá falando que, pô, a psique do Megumi pode ser baseada, tal. Não, ele fala, tem que ser isso. Não tem como não ser, tá ligado? Então, quando ele puxa essa sardinha, é muito forte a afirmação. do ego. Tem um zap do autor de Jujutsu? É a parte de sua personalidade que você chama de eu. O inconsciente Eu super curto vídeo ensaio, porque isso aqui não é vídeo ensaio, né? Vídeo ensaio é uma outra parada. O brasileiro, ele pega o conceito de vídeo ensaio e meio que torna outra coisa. Não é exatamente vídeo ensaio. Esses vídeos reflexivos e etc. São super legais, pô. Eu adoro, eu vejo aqui vários. Só que tem uns problemas neles que é sempre isso, né? Os caras, eles afirmam muito forte as coisas. pessoal é a parte da É a interpretação dele, óbvio. Mas, né? psique que não conhecemos, mas podemos ver consequências de sua existência através de outros aspectos da própria psique. Uma tática mitista, né? Ele tá afirmando e tá sustentando até o final, o que tá correto. E temos o inconsciente coletivo, que é aquele que abriga os arquétipos. De maneira simples, porque os arquétipos não Tecnicamente, se a gente fosse basear nisso que ele tá falando, todo personagem vai se basear no pensamento desse cara.
Esse maluco meio que criou os arquétipos, né? A ideia de arquétipo. E todo personagem praticamente segue esses arquétipos. Então todo mundo tá baseado nessa porra Não aí. importam aqui, mas Ou fui burro agora, hein? Fala pra mim. o que você imagina que uma mãe comumente é? Minha mãe? Ah, minha mãe é gente boa, velho. Firme, amável, atenciosa, cuidadora. Essas características são o arquétipo da mãe. O que eu quero dizer é que Jung divide a mente entre o eu consciente, que é o que vemos na superfície, e o eu sombrio reprimido, que é tudo mais sobre nós mesmos que a gente não reconhece ou não temos consciência, sendo a parte mais instintiva e animalesca do nosso ser. Só o fato da técnica do Megumi estar associada às sombras que convocam animais tipicamente associados à selvageria Aí, ó. A escuridão já tá se ajoelhando diante dele. Ele invoca sombras. Muito foda. já me convence de que a conexão entre Megumi e Carl Jung não é só uma coincidência. Calma, calma. Calma! Você pode ter calma, Isaac, por favor? Há várias outras referências. Por exemplo, na carta de tarô referente à lua, há a imagem de um cachorro e de um lobo uivando para a própria lua. O cachorro representa os aspectos domesticados da mente humana. O lobo representa os aspectos selvagens da mente humana. Na minha cabeça tem dois lobos. Um é gay e o outro também. Megumi tem duas invocações de Shikigami, que quando se unem, se tornam um lobo muito mais selvagem do que o normal. Que é o lobo mais gay ainda. Uma sombra pode ser caracterizada como o lado obscuro da nossa personalidade. Para Carl Jung, nossos aspectos sombrios são a qualidade de nós mesmos que rejeitamos, fazem parte O tal do lobo pidão, né? de Pode algo crer. indesejável para nós, que, como humanos, tendemos a ignorar nossas partes negativas. A dor, os arrependimentos, a humilhação e as más lembranças Ah, eu não ignoro não, meu querido. Quando eu tô com dor, eu sempre tomo uma dipirona. Porque ninguém merece dor, né? criam essa sombra. Tudo isso está relacionado, primeiramente, justamente a como as maldições Um paracetamol. que surgem na série, através dos sentimentos negativos deixados pelas pessoas. Será que falar nome de remédio dá problema no YouTube? Alguém pesquisa aí pra mim, por favor. E, coincidentemente ou não, também é Megumi, o usuário das sombras, a bênção que nasce da união entre a luz e a escuridão, o primeiro usuário de Jujutsu combatendo uma maldição apresentada na série. A relação entre Megumi e seu pai é muito mais do que simplesmente o Megumi poderia ser seu pai se X tivesse acontecido, ou o Megumi tem seu lado violento porque ele tem parte de seu pai. Toji é muitas vezes lembrado pelo que ele pode fazer em termos de força, mas seu personagem é muito mais complexo e profundo do que isso. Ele é uma representação dessa ideia de sombra de maneira muito mais pesada do que o próprio Megumi. Toji não era apenas um assassino pago fazendo um trabalho. Ele não estava apenas querendo ganhar dinheiro para poder sustentar seu filho. Toji é alguém que se esforça para ser o mais cruel e insensível possível com as pessoas, Caralho. como forma de esconder seu eu mais vulnerável. Ele finge esquecer seu filho, mas, pelo mangá, todos nós sabemos o quanto ele amava Megumi. Ah, maneiro. Adoro. Adoro o conceito de pai ausente que ama o filho em segredo. Amar Megumi não torna um bom pai, é óbvio que não, mas estamos falando aqui sobre como ele escolheu deliberadamente ser a pior versão possível dele mesmo. Quando ele renasce, ele está encarnando sua sombra, porque agora coisas como o amor não importam tanto. Ele está apenas extravasando seu lado mais animal, matando absolutamente tudo que cruza na sua frente. Tá, dito isso, por que não tem armas de fogo em Jujutsu, hein? Se Toji se apresenta como o lobo selvagem, então Megumi se apresenta como o cachorro domesticado. Pô, vocês são cachorro domesticado ou lobo selvagem? O que vocês são, hein? Diz aí. Megumi quer fingir estar no controle Dependendo da dama que eu estiver, eu sou um cachorrão. de sua vida. Então ele é obediente e age no controle de suas emoções. As sombras existem primeiramente por causa da luz. Porém, Megumi faz a separação entre ambos no início da história, não os vendo como duas coisas que andam juntas, mas coisas que devem permanecer separadas. O problema de Megumi é esse: ele nasce pela junção da luz e das trevas. Por isso ele é uma bênção, mas falha em reconhecer o quanto ele é justamente um homem abençoado. Na superfície, ele usa a sombra como uma fonte de poder, mas no fundo, ele age como a luz na vida das pessoas, principalmente bonito. em Yuji e Tsumiki. Ele age como uma luz para essas pessoas, por exemplo, quando vira um feiticeiro Jujutsu para proteger sua irmã. Ele é luz, mas age escondido, sem o conhecimento dela. Ele se vê como uma sombra, não querendo que os outros se preocupem e negando qualquer status superior que possam lhe dar por suas escolhas de carregar o fardo dos outros. Até seu poder é metafórico de sua condição. Ele age como uma balança, carregando o peso da selvageria em sua sombra. Com ele e apenas ele.
Ele ainda, inconscientemente, está conectando ambas as partes que o tornam especial. Megumi coloca pessoas como Yuji e Tsumiki em um pedestal como boas pessoas. E embora Megumi não se considere uma boa pessoa, ele considera suas ações a serviço dessas pessoas como boas. Foda. No entanto, o Yuji é tão capaz de machucar as pessoas quanto qualquer outro vilão da série, como evidenciado pelo fato de que o Sukuna, que está em seu corpo, é um assassino em massa. Yuji se preocupa tanto em proteger Megumi, quanto Megumi se preocupa em protegê-lo. E aí nós temos Megumi saindo Lindo, né? Esse relacionamento que vem de surgindo. seu caminho habitual Se não tiver um beijo na boca, eu vou ficar muito irritado. para fazer coisas muito mais violentas e dizendo que é pro bem de Tsumiki e Yuji, ignorando, por exemplo, o fato de que Tsumiki nunca quis que Megumi seguisse o caminho que ele segue, porque ela se preocupa absurdamente com ele. Fato. Então fica a pergunta, por que exatamente ele está fazendo isso? Porque ocasionalmente ele deixa esse seu lado reprimido e selvagem, a sua sombra, escapar no seu eu ao invés de manter a imagem de alguém controlado e domesticado. É porque o trauma de Megumi o transformou em uma pessoa violenta e instável. Não existe trauma que não afete negativamente as pessoas, e não existe pessoa maior do que o seu trauma. Megumi poderia, como o próprio Yuji, viver com conhecimento de que uma parte dele que é violenta e quer machucar as pessoas. Há um lobo dentro dele. Ah, dentro de mim também. Embora ele finja o tempo todo ser um cachorro domesticado que nunca morderia outras pessoas sem motivo. Porém, ele acaba não querendo viver com as responsabilidades dessa decisão. Em vez disso, ele se reprime, repetidamente, e sua sombra se torna mais escura e mais profunda. Aonde isso vai levar o seu personagem? Só esperando pra ver. Ao cemitério, né? Já já ele roda. Mas eu acho que é isso. Será que ele é vacinado? Tem que vacinar contra a raiva. Tchau. Tchau. Fica aí, né? O vídeo. Um vídeo. Bom vídeo, bom vídeo.